E aí, tudo bom? Aqui quem fala é o Prof. Bacon e hoje a gente vai resolver aqui mais questões de matemática da prova da PM de São Paulo, com foco aí nos concursos mais recentes. Lembrando aí que se você está se preparando para a PM de outros estados, as provas têm um nível semelhante de dificuldade e com certeza você vai aproveitar as questões que a gente vai resolver aqui. Bom, vamos lá. Primeira questão. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para realizarem uma prova. Sabendo que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, então o número de candidatos contratados foi... Então é o seguinte, recebeu 1.200, aqui ó, 1.200. Desses 1.200, 35% realizaram a prova e desses 35%, ó, dos candidatos que fizeram a prova, então agora a gente tem só os 35% e desses 35%, 15% foram contratados. A gente não pode confundir achando que é 15% do total. Não, é 15% de quem fez a prova. Então vamos lá, tem alguns jeitos da gente calcular aqui 35% de 1.200. O primeiro a gente multiplicando 1.200 por 0,35. E tem um outro que eu considero mais fácil, que é o seguinte. Eu sei que 35% é igual a mesma coisa que eu somar 10% mais 10% mais 10% mais 5%. Todo mundo sabe, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 5, 35. Mas por que eu falo isso? Bom, porque é o seguinte. Se eu tenho 1.200, que é 100%, poxa, se eu mexer a vírgula para o lado, eu consigo 120, que eu sei que é 10%. Opa, chamo 10% aqui. E o que acontece? Eu tenho 1.200. Se eu dividir por 2, eu tenho 600, que é 50%. Se eu pegar 600 e mexer a vírgula para o lado, eu tenho 60, que é igual a 5%. Opa! Quer dizer, então, aqui fazendo alguma sominha simples, ao invés de gastar minha multiplicação aqui, gastar meus neurônios fazendo 1.200 vezes 0,35, eu achei 10% e achei 5%, então eu posso falar o seguinte, ó. 35% de 1.200 é igual a 10 mais 10 mais 10 mais 5, que é igual a 120 mais 120 mais 120 mais 60. Isso aqui é 35, então 35% é igual a 120 mais 120, 240, mais 120, 360, mais 60, 420. Então, 35% de 1.200 é 420. Eu recomendo fazer assim, não recomendo que a gente treine em casa usando calculadora. Por quê? Porque na hora da prova não tem calculadora. Na hora da prova tem a gente, o papel e o cérebro, né? Então o que acontece? Muitas vezes a gente é tentado a fazer essa continha aqui, 1.200 vezes 0,35 na calculadora. Beleza, para o dia a dia pode até ser, porque no dia a dia a gente tem calculadora. Mas como a gente está se preparando aqui para a prova da PM, não é bom fazer isso. É bom a gente fazer de um jeito que a gente sabe que a gente vai conseguir repetir na hora da prova, para a gente poder acertar na hora da prova, né? Bom, ok, a gente sabe que 15% de quem fez a prova foi contratado. Então a gente tem que achar 15% de 420, não de 1.200, de 420. A gente sabe o seguinte aqui também. Que 15% igual a... Essa é mais fácil, igual a 10 mais 5. Opa, 15% é 10% e 5%. Então vamos lá, eu tenho 420. Se eu mexer a vírgula daqui para cá, eu tenho 42, que é 10%. Bom, tenho 420 dividido por 2 dá 210. 210 é 50%. Mexo a vírgula daqui para cá, 21 igual a 5%. Opa, então consegui achar 10% e 5%. Logo, 15% igual a 42 mais 21, que é igual a 63, que é a nossa alternativa correta. D de dado. É isso mesmo. E por isso que eu uso sempre aqui, eu sempre tento aproximar as nossas somas. Por exemplo, se eu tivesse 37%, eu faria que é igual a 10, mais 10, mais 10, mais 5, mais 1, mais 1.
eu sempre tento decompor as porcentagens em 10%, 5%, 1%, 50%, porque são porcentagens fáceis da gente conseguir. E a partir delas, a gente consegue montar as outras porcentagens. Vamos lá. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol. E os demais movidos somente a gasolina. Então não tem nenhum que é flex, né? Que é álcool e gasolina. Ou é etanol ou é gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para os movidos somente a gasolina é 5/7. Ó, ênfase que ele não está falando que 5/7 do total são etanol, nem que 5/7 do total são a gasolina. Ele está falando assim, ó, o número de carros a etanol, dividido pelo número de carros a gasolina é igual a 5/7. Ou seja, se tiver 50 carros a etanol, tem 70 de gasolina. Se tiver, sei lá, 500 carros a etanol, tem 700 a gasolina. E assim sucessivamente. Ou se tiver 25 carros a etanol, vamos ter 35 carros a gasolina. É isso que ele está falando, é proporção. Daí ele está falando o número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é o seguinte, a frota tem 36 veículos. Quer dizer então que 5/7 é a proporção. Quer dizer que o total é igual a 12. Por que o total é igual a 12? Bom, porque eu tenho 5 partes. Aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes de movidos a etanol. E eu tenho 7 partes de movidos a gasolina. Confere? 5/7, confere. Quer dizer então que eu tenho esse mais todos esses somados, eu vou ter 12 partes no total. Tá ok? E daí, dessas 12 partes, 7 são a gasolina e 5 são a etanol. Beleza, então, aqui eu tenho 36 carros no total, dividido por 12 partes. Isso me dá 3. Quer dizer que cada parte equivale a 3. Ou seja, essa partezinha, 3. Essa 3, essa 3, essa 3, essa 3. Todas as partes valem 3. Por isso que a gente fala que a gente pode multiplicar 7 por 3 e acha gasolina, 5 por 3 acha etanol. Por causa disso, porque cada partezinha dessa não é um carro só, são 3 carros. É como se tivesse aqui, ó, dividido por 3. Dividido por 3. Cada parte dessa vale 3 carros. E a pergunta é, o número de veículos dessa frota movido somente a gasolina? Bom, é 3 mais 3, isso aqui, ó, isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Que isso aqui é igual a 7 vezes 3. Que é igual a 21, mas a gente poderia somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3... 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18 e mais 3, 21. Que é a nossa resposta B de bola. Próxima questão. Um lote de livros será dividido em caixas, cada uma delas contendo o mesmo número de livros. Pode-se colocar em cada caixa 20 livros, pode ser 20, mas também pode colocar 24 ou 25. E qualquer que seja a opção, todos os livros ficarão guardados e não vai sobrar livro. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que eu tenho que achar um número aqui que seja múltiplo ao mesmo tempo de 20, 24 e 20, 24 e 25. Nossa, pode parecer difícil eu ter que fazer mínimo múltiplo comum, e daí se não for um mínimo múltiplo, porque não precisa ser um mínimo, pode ser outro múltiplo, etc. Não é nada difícil essa conta. Sempre que a gente vai atrás de umas contas dessas, a gente tem que pegar o número mais complicado aqui, que no caso é o 25. Por que o 25? Porque assim, o 25, todos os múltiplos de 25, concorda que eles vão acabar assim, ó, 25, 50, 75, 100. É muito fácil, todos vão acabar em múltiplo disso. Em 100,
vai ser 100 mais isso, 225, 50, 75, 300 e tal, não. Então a gente exclui das alternativas todos os números que a gente sabe que não vão ser múltiplos de 25. Para simplificar, eu vou falar melhor o seguinte. É fácil a gente ver que todos esses números são múltiplos de 20. Tá? Mas e de 24? Quais desses são múltiplos de 24? 540 é? Poxa, eu vou ter que dividir. Ó. 540 dividido por 24. E daí eu acho a resposta, eu tenho que ver o 720, o 660, o 600, o 480. Eu tenho que fazer divisão e divisão e divisão. O que acontece? O 25 aqui é um número fácil de saber quais são e tem poucos múltiplos assim que se repetem ciclicamente. O 24 já não, ó. É 24, 48, 72, 96 e daí na próxima dezena já, ó, múltiplo de 20. Daí aqui vai para 44, 68, ó, 120, 144, 168, 192, etc. Ó. Você vê que os múltiplos vão mudando. Aqui de 25 os múltiplos são sempre os mesmos. Então a gente anula tudo aqui que não é múltiplo de 25. 540 não é, 720 não é, 660 não é, 480 não é. Só sobrou essa daqui pra gente. Na hora da prova, lembra que na hora da prova a gente só olhou 25, então a gente viu isso aqui rápido. Eu demorei um pouquinho mais, porque o objetivo aqui é explicar para você o que você tem que fazer na hora da prova. E é isso. De repente, pode acontecer uma coisa melhor ainda pra gente. Fala assim, é múltiplo de 20, de 24 e de 50. Nossa, aí seria sucesso. Porque quais são os múltiplos de 50? Ou é 50 ou é 100. Então a gente poderia excluir daqui tudo o que não fosse múltiplo de 50 ou de 100. Exatamente. E assim a gente vai facilitando. Pode ser que não aconteça isso, aí a gente tem que dividir tudo. Pode ser, mas quando acontece a gente aproveita e resolve rapidinho. Olha só, João precisa pintar um total de 48 ripas de madeira. Na sexta-feira ele pintou 3/8 desse total. Ele pintou 3/8 desse total. No sábado ele pintou 3/5 das ripas restantes. Olha só, eu caindo aqui na pegadinha da banca. Tem que ver o seguinte, ó. Ele pintou na sexta-feira 3/8 das ripas. Quanto que sobrou pra gente? Bom, 1 inteiro são 8/8 menos 3/8 é igual a 5/8. Beleza, isso aqui é o que sobrou para ele pintar no resto da vida dele. No sábado ele pintou 3/5 das rampas restantes. Olha que coisa bacana. De 5 ele pintou 3. A gente não precisa nem dividir isso aqui, não é? Pô, porque se eu já tenho 5 partes, ó, é a mesma coisa que eu falasse assim, ó. Aqui ele tinha 8 partes, ó. 2, 4, 8 partes. Daí, ó, na sexta-feira ele pintou 3. 1, 2, 3. E no sábado ele pintou 3/5 do restante. Poxa, se a gente for fazendo, tem um monte de gente que já vai fazer multiplicação de fração, MMC, deixar na mesma base. Não precisa, ó, porque já sobrou quinto. Já sobrou 5 partes aqui. Ele pintou 3/5 das restantes. Ele pintou essa e essa. Ó, sobrou 2. Porque, ó, ele tinha 5/8. Ele pintou 3/5 dela, quer dizer que ele pintou 3 das 5 que sobrava. Quer dizer que sobrou 2. Olha que coisa. Sucesso. Então o que falta para ele pintar no domingo é 2/8. Aí a gente vem para cá, não tem 2/8. Agora começa o desespero. Calma, não precisa desesperar. Lembra que isso aqui é fração, a gente pode simplificar. 2/8 a gente pode dividir em cima e embaixo sobre 2. Aí a gente fica em cima 1, embaixo 4. Ou seja, 1/4. E tem essa resposta, 1/4 aqui pra gente responder. Poderia ser que aqui nas alternativas tivesse de repente 4 sobre 16 avos. Aí a gente também teria que enxergar, né, gente? A gente vê tudo o que for aí, né, esse 2/8, que é 1/4, 4/16 avos, 8/32 avos e assim sucessivamente. A gente tem que ficar esperto com esse tipo de coisa. Considere S a superfície plana do tampo de uma mesa retangular M. Ou seja, eu tenho uma mesa e S é a superfície dessa mesa.
Se na fabricação de uma nova mesa aumentarmos em 1/4 as medidas da largura e do comprimento da mesa M, a superfície da nova mesa corresponderá... É o seguinte, ó. A antiga mesa era assim, ó. Era x e y. E a área é igual a x vezes y. Só que ele está falando em aumentar em 1/4. Ou seja, eu tenho 4/4 a medida mais 1/4. Isso aqui dá um total de 5/4. Opa, beleza. Então quer dizer que a nova medida é assim, ó, 5/4 de x e 5/4 de y. Quer dizer que a nova multiplicação vai ser a seguinte, ó. 5/4 de x vezes 5/4 de y. Isso aqui é igual a 5 vezes 5, 25, 4 vezes 4, 16. XY, como XY já é igual, a gente meio que ignora aqui, porque a gente só quer saber o que mudou. O que mudou foi isso, 25 sobre 16. Se pedisse para a gente simplificaria. 25 por 16, quer dizer, nem sei se tem como simplificar, que seja. Mas tem aqui nas opções, ó, 25 sobre 16. É isso, você vê que não foi difícil. A dificuldade desse exercício é a gente lembrar que 1 inteiro é igual a 1 sobre 1, que é igual a 2 sobre 2, que é igual a 3 sobre 3, que é igual a 4 sobre 4, que é igual a 5 sobre 5, que é igual a 6 sobre 6, etc. Daí ele direcionou para a gente. Aumentou em 1/4. Como aumentou em 1/4, não faria sentido eu fazer 5/5 mais 1/4. Não. Já coloquei 4/4 aqui e foi sucesso. Vamos lá. O gráfico apresenta informações associadas ao atendimento de pessoas em determinada repartição nos meses de maio e junho de 2019. Sabendo que o número de pessoas atendidas em maio foi 3/4 do número de pessoas atendidas em junho, ou seja, 100%, esse 100% aqui é 3/4 de junho. Isso aqui é o que? É 4/4 de junho, né? Porque é o total de junho. O número de pessoas atendidas com idade acima de 60 anos no mês de junho corresponde do número de pessoas atendidas com idade de 60 anos no mês de maio a... Então ele quer saber quantas pessoas foram atendidas aqui em comparação. Parece difícil? Parece, mas não é muito e vamos ver. A gente precisa lembrar uma coisa. Tá vendo aqui o 100%? Reparou que 100%, ó, a gente pode dividir em algumas partes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente reparar, ó, aqui em junho, pessoas com mais de 60 anos atendidas foram 20%. E 20% é a mesma coisa que uma parte de 5 partes. Então, assim, ó, 1/5 de junho, 1/5 de 4/4 foi atendido em junho. Beleza. 1/5 de 4/4 a gente faz essa multiplicação, dá 4 sobre 20. Beleza. E aqui em maio, a gente tem aqui, ó, duas partes de 5 no total foram atendidas pessoas com mais de 60 anos. Ou seja, duas partes de 5 no total foram atendidas pessoas com mais de 60 anos. Só que o total de maio é 3/4, né, de junho. Agora a gente faz essa multiplicação. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 4, 20. Agora ele está falando quanto corresponde o número de pessoas atendidas em junho corresponde às pessoas atendidas no mês de maio. Então a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui a fração de maio, a fração de junho, quer dizer, sobre a fração de maio. A gente sabe que daí se está dividindo frações, você inverte a multiplicação. Daí a gente, só relembrando aqui, se a gente tem, aqui a fração a gente tem A sobre B dividido por C sobre D, isso aqui é a mesma coisa que eu multiplicar essa pelo inverso dessa, ou seja, A sobre B vezes D sobre C. Porque como essa que está aqui no meio continua dividindo, e os que estão aqui fora passam multiplicando. No caso aqui,
a gente tem o seguinte, 4 sobre 20 dividido por 6 sobre 20. Isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 20, que multiplica 20 sobre 6. Olha o que acontece, eu tenho multiplicado por 20 dividido por 20. Isso aqui é igual a, corta, 4 sobre 6. Opa, vamos aqui. Isso aqui é igual a 4 sobre 6. Tem essa resposta aqui pra gente? Não tem, né? Então, sinal que a gente tem que simplificar. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, geralmente é isso que a gente precisa fazer, tá? Dividir por 2, dividir por 3, é difícil passar disso. 4 dividido por 2 igual a 2, 6 dividido por 2 igual a 3. Tem essa fração? Tem. Aqui, ó. Alternativa A, 2/3. E detalhe que não fazia diferença a ordem que a gente colocasse, porque se a gente colocasse maio sobre junho, a gente acharia a fração 3 sobre 2. A gente viria que não tem nenhuma 3 sobre 2 aqui, mas tem os 2/3, que são os mesmos números. E então a gente marcaria essa, que é a correta. Vamos lá. A tabela a seguir mostra informações sobre a composição do quadro de cabos e sargentos em um batalhão. Com base apenas nas informações apresentadas na tabela, isso aqui é onde muita gente erra. Em duas coisas. Às vezes a gente tem o conhecimento prático, que pode ser útil, mas às vezes pode ser complicado a gente separar o conhecimento prático do que está mostrando na tabela. Às vezes a tabela pode mostrar uma coisa nada a ver com a realidade. Às vezes pode ser que, sei lá, em sargentos é meio a meio aqui. Eu sei que é meio a meio e eu marco a resposta conforme isso. Mas não é isso que a questão pede. A questão pede com relação ao que está mostrando aqui. Então, quando eu tenho conhecimento prático sobre alguma coisa e cai uma tabela sobre isso, tenho que prestar atenção dobrado na tabela, para não deixar o meu conhecimento prático, ao invés de me ajudar, me atrapalhar. Porque às vezes a tabela não tem a obrigação de estar conforme a realidade. A tabela tem a obrigação de estar conforme a questão, para ver se você sabe ou não analisar a tabela. Então vamos lá. Com base apenas nas informações apresentadas. E outra coisa. Aqui ele está mostrando o percentual entre o total de cabos e o total de sargentos. Aqui nas alternativas, com certeza, ele vai falar alguma coisa sobre o número total. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Pelo seguinte, veja só. Ele pode falar assim, tem mais homens sargentos do que homens cabos. Será? Pensa assim, se eu tenho 100 sargentos para cada 1000 cabos, 65% de cabos é 650, e 70% de sargentos é 70. Quer dizer que tem um monte de cabo mais do que sargento, mesmo a porcentagem sendo menor. E se o inverso acontecesse, mesma coisa, 1000 sargentos para cada 100 cabos. Essas porcentagens, apesar de serem próximas, o número de sargentos seria muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Quando compara entre cabos e sargentos, só pode ser percentualmente. Para comparar em números, só se for dentro aqui, do mesmo segmento, ou só sargentos ou só cabos. Vamos lá. O número de mulheres com patente de cabo é metade do de homens com patente de sargento. Não tem como eu saber. Eu não sei qual é o número de mulheres cabo, nem o número de homens sargento. Só sei a porcentagem. A porcentagem é meio. A porcentagem de mulheres aqui, se for levar em conta só a porcentagem, mas aqui ele não perguntou a porcentagem, perguntou o número. É aqui que ele pega a gente. O número de homens com patente de cabo ou sargento é maior do que o de mulheres com patentes de cabo ou sargento. Então vamos por partes. O número de homens com patente de cabo é maior do que o número de mulheres com patentes de cabo? Comparar cabos, tem mais homens ou mulheres? Mais homens, tá bom. Primeira parte está certa. O número de homens sargento é maior que o número de mulheres sargento? Vamos olhar para aqui para a tabela. Homens 70%, mulheres 30%. Então o número de homens sargentos também é maior que o número de mulheres sargentos. Então essa aqui está certa. Mas por causa disso, porque eles estavam comparando entre si. Ele não falou, o número de homens cabo é maior que o de mulheres sargento. Não tem como saber disso. Por mais que talvez o conhecimento prático eu saiba, mas ele não está pedindo conhecimento prático, está pedindo conforme a tabela. E só com a tabela eu não consigo falar isso. Aqui para as outras alternativas, para a gente ver onde elas estão erradas. O número de homens com patente de cabo é maior que o número de homens com patente de sargento. Eu não sei. Talvez, o que acontece? Talvez, de fato, você aí que já conhece na prática como é que funciona aí os batalhões de PM, talvez seja esse o fato. Tem muito mais cabo do que sargento.
Só que o gráfico não diz isso. Então, às vezes, a pessoa infelizmente marca aqui, porque é o que acontece na vida real, mas essa questão está errada. Eu não posso apenas, com base nas informações da tabela, dizer isso. Que o número de cabos é maior que o número de sargento. Vamos lá. Ó, o número de homens cabo é menor que o de homens com patente de sargento. Não sei. Não posso afirmar isso. Ó, o número de homens com patente de cabo ou sargento é menor que o de mulheres com patentes de cabo ou sargento. Daí cabe a gente conferir. O número de homens com patente de cabo é maior que o número de mulheres. E o número de homens com patente de sargento é maior que o número de mulheres também. Portanto, essa alternativa está errada. A B está certa mesmo. Última questãozinha de hoje. A respeito de um terreno retangular, sabe que seu perímetro é 64 metros. Lembrando, terreno retangular é isso. Perímetro é como se fosse uma cerca aqui, ó. Perímetro é a soma das medidas dos lados. É como se eu estivesse passando uma cerca ao redor do terreno aqui. O perímetro é 64 metros e a diferença entre as medidas do maior e do menor lados é 2 metros. Ou seja, um lado mede x, o outro mede... Aqui um lado mede x, o outro lado mede x mais 2. Porque essa é a diferença entre eles. Sendo assim, a área do terreno em metros quadrados é... Bom, beleza, vamos calcular o perímetro. Eu tenho que as áreas são aqui, porque os lados paralelos têm o mesmo comprimento, x mais 2. Ou seja, x mais 2 mais x mais 2 igual a 64, que é o perímetro. Vamos somar tudo. Eu tenho 4x igual a 64, só que esse 4x mais 4, né? Ó, coloquei aqui 4 mais 4x. Esse 4 que está somando vai passar subtraindo. Então, 4x igual a 64 menos 4 igual a 60. X igual a 60 dividido por 4 igual a 15. Beleza, eu achei que x igual a 15. Agora ele pede a área desse terreno. Lembrando que para calcular a área de alguma coisa retangular é um lado vezes o outro, base vezes a altura, o jeito que você achar melhor de chamar. Então, um lado vezes o outro. Nesse caso, um lado mede x, o outro lado mede x mais 2. Em todo caso aqui, a gente tem o seguinte, é 15 que multiplica 15 mais 2. Fazendo a distributiva, 15 vezes 15, 15 ao quadrado, 15 vezes 2 dá 30. 15 ao quadrado mais 30. 15 ao quadrado, vamos fazer aqui essa conta rapidinho. 15 vezes 15, 5 vezes 5, 25 sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. Põe 0 aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 15 vezes 5, então, é 7 mais 5, 12. 225. Quer dizer, então, que a área é 225 mais 30. A área é 255 unidades de medida ao quadrado, né? Não falou se é metro, é centímetro. Então é isso, alternativa E. Bom, as perguntas de hoje foram essas. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui com essa dúvida para eu tentar responder. E também dá uma conferida lá no Instagram, porque quando tem vídeo novo aqui eu aviso lá. É isso e obrigado.